constituem essa mesa, prezados formandos e formandas, que são motivo da nossa alegria hoje, prezados pais, cônjuges, filhos e demais convidados. Sejam todos bem-vindos a essa cerimônia de colação de grau, os 3 cursos que constituem a área de educação: Geografia, História e Letras. É com imensa satisfação que chegamos nesse dia. Perante essa conquista, gostaríamos de fazer alguns agradecimentos e falar um pouco sobre a nossa trajetória acadêmica. Há 4 anos atrás, ou 5, 6, 7, até 8 para alguns acadêmicos, entramos na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste. Comemorávamos a oportunidade que poucos tiveram de cursar uma universidade pública. Nós, acadêmicos que estamos nos formando, de muitas famílias das aqui presentes, somos a primeira geração, o primeiro integrante da família a concluir o ensino superior em uma universidade pública. Isso mostra como as políticas educacionais do Brasil ainda são retrógradas e não são suficientes para suprir as necessidades de diferentes grupos sociais. Gostaríamos de fazer um agradecimento especial aos nossos pais, que se sacrificaram para poder ajudar seus filhos a estudar em outra cidade, abrindo mão de sua qualidade de vida, de suas horas de descanso, pois os poucos alunos que receberam bolsas sabem que ela não dá conta de pagar nem 50% das despesas do curso superior. Agradecemos a ajuda, mesmo embutida de desconfiança, pois muitas pessoas nos julgavam como vagabundos sustentados pelos pais, não compreendendo quanto tem que se trabalhar para desenvolver uma pesquisa, para preparar uma aula ou para estudar. Infelizmente, nossa sociedade está programada a pensar que o trabalho é apenas aquilo que gera capital. Agradecemos a compreensão dos professores, que por vezes dormíamos na aula. Gostaríamos de salientar que não fazíamos por falta de respeito, mas sim porque nossas condições de vida exigiam que trabalhássemos muito, exigiam que ficássemos acordados até de madrugada para dar conta de ler os textos. Reza a lenda que apenas o intelectual gosta de pobre, mas nessa universidade descobri que gostam de um pobre trabalhador imaginário que na prática não existe. Durante muitas noites dormimos 2 ou 3 horas para dar conta de nossos afazeres, pois além de acadêmicos e acadêmicas, somos trabalhadores, filhos, pais, mães, esposos, namoradas, cristãos, budistas, atrizes, dançarinos, pintores, esportistas, intelectuais, leitores, amigos e professores. Temos muitas funções sociais e, por vezes, não damos conta de realizar de maneira perfeita como gostaríamos. No primeiro ano, visualizamos muitas resistências por ordem econômica, social e política. No primeiro ano, muitos pais não acreditavam ainda nos seus filhos, e as discussões, na maioria das vezes, eram abstratas demais para o nosso delimitado conhecimento. No segundo ano, fomos familiarizando cada dia mais com o nosso respectivo curso, passando a compreender o mundo através do espaço, da linguagem e das relações do passado e presente. Nossos pais e familiares ainda não estavam convencidos da nossa escolha. Afinal, qual é a perspectiva de vida que tem um professor? Uma pergunta que nem nós sabemos responder. A partir do terceiro ano, ao vivenciarmos o estágio, pudemos perceber o que faz um professor, e foi possível compreender por que fizemos essa escolha. Compreendemos que nossa profissão não é menos importante que qualquer outra profissão. Por exemplo, um médico mal formado que não estuda mais pode vir matar um paciente de uma só vez. Um professor que não estuda mais depois de formado também o mata. A diferença é que a incompetência de um mata de uma só vez, e a do outro mata aos poucos a prestação, de forma mais cruel e torturante, pois acaba com os sonhos das pessoas, com a esperança de transformação da sociedade, com a fé, com a crença. Não estimula o aluno e ele acaba fadado ao fracasso. Lembre-se que grande parte do que você é hoje depende do professor que você teve. Alguns professores têm a capacidade
aluno acreditar nele, quando nem os pais ou ele mesmo acreditam. Já outros têm a capacidade de convencer o aluno que ele é burro, incompetente, restando para o aluno nada mais que doses e doses de tarja preta. No quarto ano, parecia que carregávamos o mundo nas costas, que era tudo ou nada. E quando defendemos nossos trabalhos de conclusão de curso, nos sentimos realmente como pesquisadores. Foram muitos dias, nesses 4 anos, que o ônibus quebrou, que o motorista dormiu, que o ônibus atrasou. Foram aproximadamente 180 mil quilômetros que viajamos durante esses 4 anos. Mas há aqueles que resolveram morar na cidade, por falta de ônibus, distância ou por sair mais barato. Pois com o restaurante universitário e com a casa do estudante que a UniOeste disponibiliza junto ao Estado e os órgãos municipais, nos foi possível não pagar o cartão imobiliário da cidade, que para uma kitnet com um quarto custa R$420. Agradecemos por não pagar R$13 o quilo de comida todos os dias. Agradecemos ainda mais, pois quando não tínhamos dinheiro, isso quase sempre, não precisamos trabalhar morrendo de fome por um prato de comida. Relações que alguns julgam como escravistas. Agradecemos aos professores por compreenderem. Quando não tínhamos o texto, era por falta de dinheiro e não por sermos irresponsáveis. Agradecemos por não termos sido perseguidos pelos professores quando apresentávamos uma visão diferente de mundo que não reverenciava Augusto Marx. Agradecemos a liberdade partidária, representada pelo DCE, que já esteve durante 8 anos ininterruptos, o mesmo grupo político. Agradecemos o respeito e os convites que as linhas de pesquisa umas fazem para as outras, por manterem o diálogo entre si, por não selecionar aluno para bolsas, cursos e palestras conforme a linha, mas sim por permitir que a pluralidade de alunos e discussões compusesse o espaço da universidade. Agradecemos por ensinar que a democracia não existe, pois não importa quão bom seja seu currículo, se você não compartilha daquela visão política, ele não vale de nada. Agradecemos aos chefes que fizemos tão caro aos nossos bolsos, mas tão desnecessários, uma vez que tínhamos todos os livros em número suficientes na biblioteca. Aliás, agradecemos ao grande monumento faraônico pela sua inutilidade, por ter sido tão bem projetada, por não ter sido usada como propaganda política. Quando chove, não nos molhamos para chegar lá, e sempre podemos levar nossos laptops, pois tem tomada para todos. Agradecemos os grandes espaços vazios, porque podemos colocar árvores de Natal ao invés de livros. Vim para este curso com um sonho de mudar o mundo, mas depois de ter visto a história da humanidade e compreendê-la como uma eterna tragédia, não como uma lírica, como em alguns momentos eu desejei vê-la, contento-me em mudar a mim mesma. Não mais sonhar com o socialismo distante que brilha no final de cada livro, mas em tentar colocar na prática docente a luta pelo inconformismo e pela criticidade para uma vida melhor. Mas apesar de tudo que vivenciamos, tivemos a oportunidade e aproveitamos uma universidade pública. E mesmo com suas imperfeições, tem muitas qualidades, pois se não fosse assim, não teria as mínimas condições de estar fazendo esse discurso. E por fim, gostaríamos de agradecer sinceramente a todos aqueles que nos apoiaram, aos professores que acreditaram em nós, como o professor João Edmilson Fabini, professora Márcia Regina Calegari, Terezinha Correia Lindino, Geni Rosa Duarte, Robson Laverde, Márcio Botti, Paulo Core, Marcos Erhard, Clarice Lotterman, Luciane Thomas Schorder e Rita Maria Carli Botega. Pois mesmo sabendo que os bons professores são exceções, eles foram essenciais para que enfrentássemos as adversidades durante esses 4 anos. Agradecemos aos colegas que realmente ajudaram uns aos outros, que batalharam para que chegássemos nesse dia aqui. Seria mais fácil falar apenas de alegrias e mais gostoso ouvir apenas elogios. Mas nós, acadêmicos, sentimos na pele o preconceito, as dificuldades, as barreiras. Não queremos aqui ser ingratos pelas oportunidades que tivemos, mas desabafar sobre os desafios que enfrentamos, uma vez que tivemos que aguentar calados muita coisa, e pela primeira vez podemos falar o que sentimos. Obrigado aos nossos pais, professores e funcionários que realmente acreditaram em nós. Desculpe-nos a ausência de elogios, mas uma coisa aprendemos muito: fazer críticas. E é por isso que consideramos que passamos por um grande crescimento nesses 4 anos. A todos, nosso muito obrigado.